Bom, eu sou Silvana Macedo, do Instituto Liderança Moderna. Quem não conhece ainda o Instituto, nós somos uma empresa especialistas em programação neurolinguística, voltados para empresários, voltados para profissionais que têm times, ou seja, líderes, gestores. Então, a gente trabalha com esse perfil de clientes. No entanto, por conta da PNL e o seu teor de transformação e desenvolvimento pessoal, a gente também recebe muita gente de outras abordagens, outras linhas, que vem buscando crescer e se desenvolver. E o nosso negócio existe mais com a finalidade de transformar o ser líder. E olha só que bacana essa pesquisa que eu vou compartilhar agora. Então, algum tempo atrás foi feita uma pesquisa em Harvard para entender por que as pessoas saíam de lá muito bem tecnicamente, mas nem sempre se davam tão bem no mercado. E o que a pesquisa revelou? Ela revelou que 85% do sucesso de alguém se dá pela sua capacidade de se relacionar com as pessoas e apenas 15% pela sua capacidade técnica. Então, eis o poder de se transformar, de desenvolver-se, para que você possa aí alavancar ainda mais os seus resultados. Então, eis o poder da PNL. E hoje é também uma ferramenta, até bem pouco tempo, muita essa tal da PNL. E hoje, então, assim, ela está... Por quê? Porque quem experimentou logo já apresenta resultados muito incríveis. E ela surgiu da curiosidade de dois profissionais, que eles queriam saber por que algumas pessoas tinham tanto sucesso e outras não. E o que eles descobriram? Que para todo resultado bem-sucedido, existe uma estratégia mental por trás disso. E a boa notícia é que essa estratégia mental, ela pode ser modelada. E então surge a modelagem da excelência na PNL. Por isso, a importância de a gente sempre observar tudo o que há de melhor no outro, porque aquilo que eu estou observando é aquilo que eu vou, talvez, modelar. Então, quando eu entendo como alguém funciona, eu posso, então, trazer para mim essa estratégia, como a pessoa desenvolve aquele resultado, e aí, então, eu poderei também reproduzir esse resultado que essa pessoa produz. Então, a PNL é fantástica nesse aspecto. E nós trabalhamos com a PNL de terceira geração. Qual é a diferença? Então, a primeira geração, ela trabalha com o pensamento e a estrutura da mente. Então, ela traz, assim, uma abordagem bem fantástica no quesito resultado. Então, para a produção de resultado, vender mais, alavancar resultados da organização. Ela, então, traz muitas informações nesse quesito. Já da segunda geração, ela considera a mente, a estrutura do pensamento e também o corpo somático, ou seja, como que a mente, ela produz saúde ou doença. Então, como que eu posso mexer nesses programas para, de repente, curar uma doença ou promover ainda mais a saúde? Então, a segunda geração, ela trabalha nesse nível. Já a terceira geração, ela trabalha mente, pensamento, corpo somático e considera como o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, reagir, me comportar, as minhas crenças, quem eu sou, como que esse conjunto todo impacta nas pessoas ao meu redor. Ou seja, então ela já começa a trazer um olhar além da individualidade. Então, como que eu me comporto nesse meio e como que isso interfere no meio, seja interfere positivamente ou negativamente, como que eu posso fazer para deixar uma contribuição maior para os sistemas dos quais eu faço parte. Então, é nesse nível que a PNL de terceira geração trabalha. Então, nossa fonte de estudo, geralmente, nós olhamos para Ken Wilber, nós olhamos também para Frijo Capra, Rupert Sheldrake, que traz uma informação... aí teorias bem bacanas na linha dos campos morfogenéticos, e isso tudo, então, traz a nossa fundamentação aí da PNL de terceira geração, para quem quiser estudar mais sobre. Então, vamos olhar um pouquinho sobre sistemas, como é que funciona na prática? Então, olha só, eu aqui, Silvana, eu sou um conjunto já de vários sistemas dentro de mim. Tem o sistema respiratório,
tem o sistema linfático, tem o sistema vascular, tem o sistema digestório, tem o sistema, enfim, são vários e vários sistemas, né? Começando do micro para o macro. Então, aí, esses vários sistemas formam um sistema chamado Silvana. A Silvana, de repente, né? Vou botar aqui a Silvana. A Silvana, então, conhece alguém, conhece o seu marido. Vamos botar aqui marido. E eles se aproximam e se casam. Então, aqui formam um outro sistema. O sistema Silvana com o marido formam um outro sistema. E o que cria esse vínculo entre marido e mulher? Aqui é bem importante observar, hein? O que cria esse vínculo é a sexualidade do casal. É que faz com que eles se unam. Porque essa sexualidade, ela está a serviço da vida. Como assim? Isso vai produzir os seus descendentes, que vão também contribuir para a manutenção dos seus antepassados, para que a vida continue. Então, Silvana e o marido resolvem ter um filho. Então, surge esse filho. Quando surge esse filho, então eles formam uma família. Olha só. Então, esse filho, ele vai para a escola. Então, lá na escola, esse filho vai pertencer a um outro sistema. Vamos lá, escola, família, aqui o casal. Aí a Silvana, ela pertence a um grupo religioso, vamos falar assim. Então, a Silvana, ela pertence a um outro sistema, um sistema religioso. Aí, Silvana e o marido resolvem montar uma empresa. Então, olha o que acontece. Surge um outro sistema chamado empresa. Aí o marido, ele faz parte de um grupo de futebol. Então, esse marido, ele pertence a um outro sistema dos amigos do futebol. Então, olha só, como os sistemas vão se emaranhando. Então, cada pessoa, ela está dentro de vários e vários sistemas. Mas aqui, o que é importante de considerar é que dentro de cada sistema, as funções são diferentes. Olha só, dentro do sistema casal, a função é uma. Dentro da função família, a função já muda novamente. Ou seja, então, na função família, o que vai vigorar? Vai vigorar a função materna. O que é a função materna? É aquela parte, aquela função em que vai acolher esse filho e vai atender até o momento em que ele não consegue se virar sozinho. Então, até nesse momento, mãe e filho são praticamente uma coisa só. Então, o filho aprende aqui que ele é amado por alguém semelhante. E aí, a coisa mais interessante é que, muitas vezes, muitas mães, elas assumem isso como uma missão de vida. E não, a gente exerce a função materna até o ponto que esse filho não consegue se virar. Depois, então, o pai assume. Aí ele entra com a função paterna. Lembrando que são funções. Eu posso exercer a função materna e a função paterna também. A função paterna, ela consiste em preparar esse filho para ir para a vida, que então é o momento que a gente começa a cortar efetivamente o cordão umbilical, que a gente vai preparando esse filho para ele ir assumindo as suas responsabilidades, para ele ir crescendo, assumindo uma postura mais de adulto e saindo daquele papel de criança. E aí, quando esse filho, ele já se transformou num adulto, aí ele cuida de si mesmo. Eu sei que às vezes tem aquele problema, aconteceu um problema, esse filho volta correndo para os braços da mãe, quer atenção, quer carinho, mas não. Aqui, o ideal é que esse filho se desenvolva de uma tal maneira que ele seja o suficiente para lidar com as suas próprias questões. Então, ali impera a função paterna, empurrando para a vida. E aí esse filho vai, então, também se conectar com uma outra pessoa, vão também formar uma outra família, vão criar mais descendentes e assim a vida segue. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre o sistema empresarial. Então, vamos lá. Então, a Silvana e o marido resolveram montar essa empresa. Aqui dentro dessa empresa, ou de cada sistema, nós temos vários elementos.
Aqui dentro dessa empresa nós temos colaboradores, nós temos clientes, nós temos fornecedores, nós temos aqui dentro da empresa, que a gente chama de stakeholders, a sociedade. Então, nós temos vários e vários elementos aqui dentro. E um aspecto a ser observado e bem importante é que dentro de cada sistema tem leis importantes de serem seguidas. Então, existe uma lei muito importante, que é a lei da hierarquia. O que essa lei nos traz? Ela diz que os mais velhos têm o nosso respeito, nossa consideração, mas a vez é de quem chega. Por quê? Por exemplo, digamos ali, o marido e a Silvana tiveram um filho. Quem é que mais vai precisar de atenção nesse momento? O filho, porque ele não tem maturidade, ele precisa de alguém para transferir conhecimento e sabedoria até ele conseguir andar sozinho. E assim é numa organização. Os mais velhos, eles têm então esse respeito e essa consideração por pertencerem a esse sistema. No entanto, os colaboradores novos, eles vão precisar da função materna, ou seja, então eles vão precisar de pessoas que acolham eles, ensinem eles como se faz, como funciona essa empresa, que aí, o que vai acontecer? Nesse movimento, vai ser construído, então, a segurança desse colaborador, até o momento em que ele, então, consiga assumir responsabilidades, saber o que ele precisa fazer sem que ninguém precise ficar mandando. Então, é um processo de desenvolvimento. Um outro detalhe que também impera dentro de um sistema é a lei de causa e efeito ou a lei do equilíbrio. Ou seja, o pagamento de um colaborador, ele precisa ser compatível com o que ele executa lá dentro. Por quê? Porque se ele recebe demais para o que ele faz, o que acontece? Gera desequilíbrio. Ou ele recebe de menos para aquilo que ele faz, também gera equilíbrio. Por exemplo, digamos que eu trago o meu filho para trabalhar aqui na minha empresa. E aí, olha só, no sistema família, o meu filho tem uma função. Aqui no sistema empresa, ele é um colaborador. Mas aí, de repente, eu penso, como ele é filho, eu não vou pagar ele. Ele está me ajudando como filho. Não. Aqui é que é o problema. Aqui nesse sistema, ele é um colaborador. Então, ele precisa receber por aquilo que ele está entregando, por aquilo que ele está fazendo. Ou, de repente, o cônjuge vai ajudar o marido na empresa e ele não recebe nada por aquilo. Não. Aquele trabalho é importante de ser remunerado. Por quê? Para que haja essa lei do equilíbrio, né? Para que seja respeitada essa lei do equilíbrio. Então, muito importante verificar essa lei. Então, vamos lá, vamos repetir aqui, Nós temos o primeiro aspecto, então, hierarquia. Nós temos a lei do equilíbrio. E agora nós temos também a lei do pertencimento. Como que dentro da organização eu trabalho a lei do pertencimento? A lei do pertencimento é assim, Você já, de repente, já deve ter estado em alguns locais ou alguns lugares em que você não se sentia parte daquilo. Por quê? Talvez você não foi envolvido, talvez você não se sentia importante naquela organização. Então, aqui, como é que eu posso fazer com que os meus colaboradores ou as pessoas que fazem parte desse sistema, eles se sintam pertencentes? Como que eu posso trazê-los? Uma das maneiras que a gente trabalha, e é muito eficiente, muito eficaz, é assim, no início, então, eu tenho meus colaboradores com maturidade baixa. O que é essa maturidade? É aquele nível em que ele ainda não tem segurança, ele ainda não sabe o que fazer. Depois ele recebe orientação, recebe acompanhamento, até ele conseguir andar. Mas aqui, nesse momento, ele ainda está andando, olhando os tutoriais. Aí, o que eu faço? Eu dou feedbacks. Essa é uma técnica de
da liderança situacional, muito interessante. Aí depois, então, eu dou os feedbacks, vou preparando, vou orientando, dando feedback de elogio, né, fazendo patrocínio positivo das coisas boas que esse colaborador está fazendo. Então, eu vou orientando até ele crescer e se desenvolver. Aí, depois disso, ele então já está com a maturidade tão elevada que eu não preciso mais nem ensinar, ele já sabe o que fazer. Então, ele está no ponto de receber as atividades, executar e só apresentar os resultados. É claro que a gente fala assim, ó, a gente não delarga, né? A gente delega. E esse colaborador, ele já está com a maturidade mais elevada na função, então ele já está pronto para também contribuir com ideias, sugestões, e aí então a gente chama esses colaboradores para participarem das soluções dentro da organização. Essa é uma maneira incrível de a gente fazer com que as pessoas se sintam pertencendo. Um outro aspecto é promover eventos, né? Promover esses momentos de... Agora a gente não está podendo tanto, mas promover esses momentos de confraternização e sempre procurar fazer com que todos os membros dessa equipe, eles venham para se sentirem parte. Outro aspecto também é chamar para conversar pessoalmente, tete a tete, dando feedbacks, elogiando, né, compartilhando coisas boas, pedindo opiniões e sugestões. Então, isso faz com que esse colaborador se sinta muito parte dessa organização. Então, é bem interessante a gente olhar por todos esses ângulos. Mas o nosso vídeo está ficando muito longo. No próximo vídeo, vamos continuar, então, com esse nosso papo sobre os sistemas e as empresas, tá bom? Até já!